Ok, pessoal. Então, ao iniciar o desenvolvimento do projeto e fazer a representação das vistas, né, do que você estiver querendo representar, pode ser corte, pode ser qualquer tipo de elemento, né? É importante sempre nós nos preocuparmos com as informações técnicas, como, por exemplo, legenda e cotas, tá? Então, no primeiro momento, agora eu vou ensinar para vocês a colocar a legenda embaixo de cada vista representada aqui desse objeto, desse prisma. Para colocar texto, é muito simples. Tem uma maneira de se colocar um texto sem um padrão. Você pode colocar textos de forma rápida, sem configurar o CAD para colocar sempre repetir aquele padrão. E tem como você configurar o CAD para ele repetir o padrão. Tá? Sem repetir o padrão, o jeito mais simples, eu vou fazer bem rapidamente aqui, mas eu vou deletar, porque não é o que eu quero que vocês aprendam, porque isso aqui é muito simples. Eu vou clicar aqui no texto, vou simplesmente, quando eu clico aqui no texto, vou escolher o multitext ou o single line. O multitext me permite, ao escrever, ao apertar Enter, cair para a linha de baixo do texto. E o single line, ele não permite isso. Se eu apertar Enter, ele sai do comando. Então, ele só escreve uma linha única. Eu normalmente prefiro usar o multiline. Nesse momento, há uma coisa importante. Se você tiver configurado um layer para anotações e cotas, né, vale a pena colocar essa caixinha de texto dentro do layer que vocês querem que sirvam para anotações. Nesse caso aqui, eu configurei um layer P00 da cor vermelha, com a espessura 00, para colocar cotas e textos. Então, aí agora eu vim aqui no Multiline, vou abrir uma caixa de texto e vou começar a escrever. Nesse primeiro momento, eu nem vi ali qual o tamanho da fonte, né? Vou escrever aqui, por exemplo, vista inferior, que é a vista, o desenho de cima é a vista inferior. Então, nem vi se o texto vai ficar muito pequeno ou muito grande, né? Agora que eu abri a caixa aqui no Rainbow, mostrou para a gente as configurações desse texto, né? Então, observe que está usando o modelo standard, um tamanho de 15.32. Está usando a cor Bailey, que é o correto, né? A fonte Arial. Vou dar um OK aqui. Esse tamanho 15.32 aqui provavelmente vai ficar pequeno para a escala que nós estamos utilizando. Só dando um OK aqui para ver. Ficou um pouquinho pequeno, não tão pequeno, mas ficou um pouco pequeno. Ó, se eu afasto um zoom, já não consigo enxergar a letra. Tá? Eu quero corrigir rapidamente, não vou ficar repetindo esse texto muitas vezes. Clico 2 vezes, seleciono e mudo, por exemplo, de 15 para 30. Olha lá, já aumentou, ficou um tamanho legal agora. Ó. Ok? Mas toda vez, se eu fazer dessa forma, toda vez que eu vim aqui no texto, ele vai voltar para o padrão antigo. Então, olha lá, ficou pequeno de novo. Isso é um pouco chato, né? Porque num projeto, normalmente, você quer seguir um padrão. Como que nós fazemos para colocar um padrão no texto? Dentro do Rainbow, tem a aba Home, Insert e Annotate. Todo mundo, por favor, acesse essa barra chamada Annotate. Dentro da barra Annotate, nós temos aqui essa primeira área aonde mostra as configurações de texto, que é essa área toda aqui, ó. Aqui ela mostra as configurações do texto. Esse primeiro campo aqui onde está Multiline Texto é o mesmo campo lá do Home, Annotation, é o Multiline que está lá, tá? Esse campo aqui, na verdade, esse Home aqui, ó, aqui no Home Annotation, é um resumo, são atalhos para você associar o Annotate aqui, entendeu? Então, isso aqui nada mais é do que um atalho para o Annotate. E aqui você pode colocar o Single Line ou Multiline Text, da mesma forma. Esse primeiro campo aqui, onde que agora está chamado com o nome de Standard, me apresenta, se eu clicar na setinha, vai me apresentar os dois modelos de letra que estão configurados no momento no meu CAD. Então, se eu mudo aqui para o Annotative, olha, o Annotative mudou o tamanho da letra para 0.20. É uma letra muito pequena. Se eu colocar aqui abrir uma caixinha de texto aqui, ó, e dar um OK, olha, a letra sumiu. Ficou tão pequena que sumiu. Olha que ela tá por aqui, ó. Olha lá. Dá um zoom eterno aqui. Olha o tamanho da letrinha. Tá vendo? De tão pequena que ela tava. Vou dar um zoom out aqui para sair.
Então, eu vou fazer as correções agora ou adicionar um modelo de texto que eu deseje, tá? Para configurar, a gente faz o seguinte, a gente clica nessa setinha do lado do modelo do texto, né? Aí a gente vê aqui o standard anotativo, pode ser que no seu CAD tenha mais opções configuradas, mas agora a gente vai clicar aqui no Manager Text Styles, ok? Quando eu cliquei aqui no Manager Text Styles, ele me apresentou aqui uma janela com algumas informações relevantes. A primeira informação é esse campo aqui, onde ele apresenta para a gente os modelos que existem configurados no CAD de texto. É só o anotativo e o standard. Ok? Se eu quiser criar um novo, é simples. É só eu vir aqui nesse campo agora, o New. Né? Do outro lado aqui, ó, aparecem 3 botões, o Set Current, o New e o Delete. O Delete é para deletar algum que eu criei. O New é para criar um novo. E o Set Current é para colocar aquele texto como padrão. Então, se eu quiser, por exemplo, o Standard como padrão, eu vou clicar no Standard e vou clicar em Set Current. Se eu quiser o anotativo, eu clico no anotativo e Set Current. Vamos deixar o Standard como padrão por enquanto, tá? Uma informação importante a gente pode alterar as configurações do Standard aqui, né? Uma configuração muito simples, parece muito com Word, bloco de notas, né? Ou a gente pode criar um novo. Se eu quisesse criar um novo, bastava clicar em New, aí eu poderia escrever um nome aqui para esse texto. Qual o nome que eu recomendo vocês colocarem? Eu recomendo vocês colocarem o nome de acordo com a altura da letra que vocês querem. Por exemplo, se você quer uma altura de 40, aqui nesse campinho aqui que fica com 40, em vez de ficar 0.20, que ficou pequeno, você escreve aqui texto 40. E você sabe que toda vez que você for colocar um texto, ele vai ter essa altura. Aí você poderia, por exemplo, colocar um texto 40, aí você pode criar um texto 40, texto 50, texto 60, 70, 80, 90, vários textos, e a partir do momento que você estiver desenvolvendo o projeto, configurar o texto que você quiser. Vou dar um OK aqui, ó. Vamos editar esse primeiro texto de 40, e depois a gente mexe no standard, tá? Então eu criei aqui um texto chamado 40. O que eu vou fazer agora? Olha, vou verificar as configurações dele. Nesse primeiro campinho aqui do font name, ele apresenta para a gente os tipos de fonte. Em projeto técnico, galera, eu recomendo ou vai de Arial ou vai de Times New Roman. Evita colocar letras muito desenhadas, né, muito aleatórias, porque o projeto técnico é um negócio mais profissional. São fiscais, engenheiros, né, arquitetos que vão ler seu projeto. Então, é ideal manter um padrão mais comum. Então, eu vou deixar aqui Arial mesmo. Depois, no Font Style, ele está perguntando se eu clicar aqui vai aparecer negrito, itálico ou regular. Eu vou deixar regular também, porque eu não quero nenhum enfeite na letra, tá? Não quero nem ela inclinada, nem marcada, né, mais forte, etc. Um campo super importante agora é esse aqui embaixo, ó, o height, onde a gente coloca a altura. A gente não colocou que o texto é 40? Eu vou colocar aqui 40, então. Por que eu vou colocar diferente? Né? Porque eu já sei que toda vez que eu acionar esse comando, já vai vir com essa fonte. Essa aqui é a parte de configuração importante. Agora a gente vai para uma configuração mais simples, mais boba, tá? Que é esse campo aqui de baixo. Esse campo aqui de baixo apresenta para a gente aqui um visualizador, um preview do texto, e aqui uns efeitos. Esse efeito upside down, para quem lembra aí da música do Jack Johnson, né, o americano, né, que ele tem uma música chamada Upside Down, que traduzindo seria as coisas de cabeça para baixo. Se eu clicar nele, olha o que vai acontecer com as minhas letras aqui, olha. Elas vão ficar de cabeça para baixo. Não é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Normalmente eu deixo desmarcado, tá? E o backwards é de trás para frente, é tipo o Moonwalker do Michael Jackson. Se eu marcar, ó, as letras invertem, elas ficam espelhadas. Se eu marco o upside down e o backwards, aí que fica mais confuso ainda, né? A letra fica invertida e de cabeça para baixo. Então, não sei. Eu não marcaria nenhuma das duas para um projeto tradicional. Depois nós temos aqui do lado um campo chamado White Factor. Para que serve esse campo?
para você colocar o fator entre a altura e a largura da peça, da letra, tá? Eu sempre deixo em 1, porque se eu colocar, por exemplo, 2, eu vou dobrar a largura das letras. Por exemplo, esse B vai dobrar de tamanho, de largura, e vai manter a altura. Então, se eu colocar 5, vai aumentar 5 vezes a largura. Olha como é que fica estranho. Por exemplo, a letra B, se eu mudar para 5, ó, olha lá, o B ficou gordinho e baixinho. Fica um negócio meio esquisito. Eu costumo deixar no 1 mesmo. Tá? E no oblique angle, é para colocar um ângulo de inclinação na letra, se você desejar. Por exemplo, se eu colocar 45, a letra vai inclinar 45 graus, olha lá. Para 45. Ah, eu quero que inclina 45 para o outro lado, menos 45. Menos 45, para o outro lado. Né? Ah, eu quero 60 graus. Nossa, a letra vai ficar super inclinada. Eu deixo no 0 normalmente, tá? Projeto técnico eu não costumo mudar isso, não. Nesse momento, vocês precisam ter cuidado com uma informação só, que é a altura da letra. Aqui, ó. Dependendo do projeto que você estiver fazendo e a escala dele, a altura da letra vai ser completamente diferente. Se eu estivesse fazendo um projeto de uma cidade ou de uma agulha, a altura da letra vai ser diferente. Então, é comum no projeto a gente criar várias fontes de fato para representar os elementos corretamente, tá? Então, você pode criar aqui 1000 fontes diferentes, não tem problema, né? Então, é importante você criar um padrão, né? Como pode ser a altura da letra, por exemplo, para seguir, né? Para seguir o seu projeto. E uma outra coisa que você pode também, o que eu gosto muito, é de pegar o standard. Eu vou dar antes de alterar aqui, ó, eu esqueci de mandar aplicar, então zerou a configuração, tá vendo? Então, vou só mudar aqui para 40 de novo. Eu tinha que ter aplicado aqui o apply. Agora, ficou certinho. Uma letra 40, eu acho ela um pouquinho grande para essa escala aqui. Vou colocar aqui no standard de 30, porque eu acho que vai ficar uma fonte legal. Aí depois a gente testa. Ah, vi que ficou muito pequeno ou muito grande. É só alterar a altura, galera. Não precisa sofrer, tá? Eu alterei aqui o standard para 30, por exemplo. E vou agora fechar. Tá? Uma outra coisa, depois que eu volto para o Rainbow, eu vou vir aqui no Home, só verificar se está no layer que eu quero desenhar. E agora, dentro do próprio Home aqui, eu vou vir no campo Annotation e vou pegar o texto, tá? Vou pegar o Multiline Text, beleza? Qual o modelo que eu vou utilizar? Se eu vier aqui no Annotate, se eu vier aqui no Annotate, aparece aqui nesse campo para mim, ó, estou usando o texto 40. Ah, não, eu quero usar o Standard. Clique no Standard. Eu vou usar o texto 40 para ver se o texto não ficar muito grande. Pode pegar aqui dentro do Bob Annotate o Multitext, ó. Você vai criar uma caixinha aqui embaixo, onde você desejar. Você vai criar a sua caixinha e vai escrever lá, por exemplo, vista inferior, que é a vista de baixo da peça. Olha, eu achei que ficou um pouco grande, né? Vou mudar para o Standard, que estava do tamanho 30, e ver. Peguei aqui o Multiline Text e vou colocar aqui vista inferior de novo. Inferior. Beleza? Então, quando eu dou um zoom aqui, eu prefiro essa fonte 30 aqui do Standard. Então, vou deletar essa aqui, do 40, tá? Vou deixar aqui o Standard como padrão. Vou selecionar ela aqui e só mexer ela aqui para mais perto da peça, para depois eu colocar, para ficar mais bem organizado. Não vou deixar colado demais, para ter um espaço, né, da letra da peça, para não misturar muito, e depois, se a gente for colocar uma cota, não dificultar. E por fim, agora eu vou escrever o nome de todas as vistas embaixo de cada peça. Lembrando que esse projeto nosso está desenvolvendo, né, essas vistas estão desenvolvidas usando a lógica do Diego. Então, sempre a vista está no plano contrário ao que ela representa. Então, a vista lateral esquerda está no plano direito, a vista lateral direita está no plano esquerdo, a vista superior está no plano inferior, a vista inferior está no plano superior, e aqui, por fim, a gente tem a vista posterior. Vou agora simplesmente pegar cada desenho desse aqui, ó. Vou
vir aqui no Home, posso vir aqui no próprio Home, Texto, Multitext, vou escolher uma área para abrir a minha caixinha e vou escrever aqui vista lateral direita. A vista lateral direita está no plano esquerdo. Vou agora pegar o texto, abrir a caixinha e vou escrever vista frontal. Ah, o texto caiu para a linha de baixo. Por quê? O tamanho da caixinha que eu abri foi pouco. Basta eu clicar, passar o mouse aqui na borda da caixinha, que ele vai permitir que eu trabalhe o tamanho da caixinha. Clico fora para sair. Agora eu vou para a próxima imagem. Aqui na lateral direita, nós temos a vista lateral esquerda, porque é no plano contrário. Esquerda. Lateral esquerda. Depois eu vou vir novamente. Observe então que agora todo o meu texto está padronizado. Isso para o desenvolvimento do projeto é ótimo, né? Vou escrever aqui vista posterior. Ah, ficou pequeno minha caixinha. Só passar o mouse aqui e esticar. Depois, a última vista que ficou faltando foi a de baixo, que é a nossa vista superior. Vou pegar a caixinha, vou abrir aqui e escrever vista superior. Vou abrir a caixinha novamente. Essa parte de texto é muito simples, né? Ela é muito parecida realmente com o Word. Então, agora, treinem um pouquinho aí, escrevam o nome de todas as vistas, né, no seu projeto, independente do que você esteja desenvolvendo no seu dia a dia de trabalho, se for corte, for vista, for planta, né? E colocando essas informações, o projeto vai ficar correto, ok? E é isso. Então, a gente vai terminar essa parte dos textos. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade de falar, fazer algum comentário. Tá? Obrigado.